Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. O tema de hoje até é mais futebol brasileiro, mas de hoje não, porque eu acho que eu vou fazer 2 vídeos, mas o primeiro de hoje, pronto, melhor dizendo. Sobre a Champions League, ontem eu assisti o segundo tempo, mas ontem, como eu estava em live lá no jogo falado no primeiro, então eu vou assistindo um compacto do primeiro tempo para poder falar aqui, né, direitinho do jogo do Barcelona e Borussia Dortmund, né? Bom, mas o assunto, como eu falei hoje, é mais sobre futebol brasileiro, mais especificamente sobre uma suspensão rápida até, né, que alguns jornalistas da ESPN sofreram por parte da própria direção da ESPN, né? Se você não viu, foi uma matéria escrita na quarta-feira, ontem, né? Foi ontem, né? Ontem de manhã, pelo Léo Burlá. Um abraço ao Léo, inclusive, fiz um trabalho como jornalista e ele sendo editor lá no UOL. E o Thiago Arantes. A ESPN suspendeu eles por causa de umas declarações no programa de segunda, no Linha de Passe de segunda, mas eles voltariam hoje no Linha de Passe de quinta. Eu vejo o Linha de Passe muito raramente, mas hoje eu faço questão de assistir depois das rodadas de Libertadores e Sul-Americana, né? Pra gente ver qual é a situação. Até antes de falar sobre... Não, é melhor falar sobre isso mesmo. Até a matéria do UOL, né, fala, né, da suspensão, foi o Dimas Copedi, ou Copedi, desculpa, eu não sei como é que se fala o sobrenome dele, o Jean Oddi, o Paulo Calçade, que é excelente, todos são muito bons, mas o Paulo Calçade particularmente é excelente. Pedro Ivo Almeida, o Vitor Birner e o William Tavares, que é outro também, um apresentador espetacular, santista inclusive também. A decisão se deu após a realização de uma linha de passe que discutiu as denúncias publicadas pela revista Piauí. A revista Piauí, se você não sabe também, acho que foi semana passada, já final de semana, fez uma baita matéria expondo alguns gastos extras, algumas polêmicas no mínimo, da Confederação Brasileira de Futebol, encabeçada por Edinaldo Rodrigues, né? E a matéria é muito boa, tem muitas revelações. Estava sendo pouco debatida mesmo na grande mídia. Até o Galvão fala no programa dele lá da Band, Baita Amigos, é isso? Não lembro. Que tinha que se debater isso e tal. Ele podia ter debatido também, né? Mas enfim. Então a ESPN fez o Linha de Passe, esse grupo de jornalistas fez na segunda-feira. E depois, o que aconteceu? A ESPN foi procurada pela federação para discutir o conteúdo, né? A ESPN supostamente alegou que se irritou por não ter sido comunicada previamente sobre esse tipo de conteúdo ir para o ar. E aí teve o afastamento na terça, eles vão ser reintegrados hoje para o Linha de Passe. E aí o Jean Oddi até, é isso que eu falei antes, ele postou um vídeo no Instagram dele, eu assisti até, fiz questão de assistir ontem quando ele postou, e hoje antes de gravar para ter certeza. Ele fala que vai voltar hoje, fala que teve essa questão mesmo, né, da direção alegar que não foi avisada e tudo mais, enfim. Mas ele disse que vai voltar com total liberdade, né, e que isso é imprescindível para ele voltar. Eu acho que ele está 100% correto, tanto nas declarações quanto agora em voltar só sabendo que vai ter essa liberdade, porque é uma premissa indispensável para a profissão, né? E eu fico muito curioso. Claro, hoje o tema não vai ser sobre isso, né? Ninguém vai falar sobre essa matéria provavelmente, porque vai ter Libertadores, Sul-Americana, enfim, né? Mas, continuando, ainda dentro da matéria, né? Por meio da assessoria, a CBF informou que respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa desta é mentirosa e leviana. Fecha aspas. E aí o UOL coloca: a reportagem mantém a sua informação, mantém a apuração, né? A assessoria da ESPN não quis se pronunciar e a reportagem será atualizada se assim a ESPN fizer, né? Vale lembrar também que recentemente a ESPN fechou um acordo, né, com a CBF para transmitir a Série B. E aí, obviamente, tem a relação comercial aí, né? Vira uma relação de parceria. E até tem um vídeo do Andrei Raichok, né, que é jornalista também lá da Trivela. O Andrei conta várias histórias assim. Ele que é responsável por aquela história do Wagner Mancini, edita a própria Wikipedia. E ele fala um vídeo muito interessante, muito informativo, inclusive, lá na Trivela, sobre isso, né? Porque quando você vira o parceiro comercial, você tem
algumas limitações, né? E a partir do momento que a maioria dos jornalistas está em TVs que transmitem e tem parcerias comerciais, então você fica um pouco limitado com as questões investigativas, as questões mais duras e tal. E aí que entra a importância de uma revista segmentada, né? A Piauí não cobre esportes normalmente, mas ela faz reportagens especiais, e fez essa reportagem especial, que é muito boa, óbvio, e muito, como é que eu posso dizer? Eu tô tomando cuidado para achar a palavra certa, mas ela coloca uma luz ali em um ponto que talvez estivesse um pouco esquecido. Vou pontuar dessa forma, vou colocar desse jeito. Então, é muito bom que tenha gente para fazer isso, tenha essa liberdade para se fazer isso, mas é muito importante também que as televisões, os programas, o grande alcance, porque cada vez mais o YouTube, mídias alternativas, né, ganham espaço, mas é importante ainda ver o alcance que tem uma ESPN, até mais a Band, a Globo, enfim, claro, porque são TVs abertas, mas é muito importante que esse debate não saia desses veículos também. Então, é bem absurdo você imaginar qualquer tipo de pedido, por mais que tenha essa parceria comercial. Mais absurdo ainda, eu acho, a ESPN acatar esse pedido. Claro que ninguém vai admitir que foi por isso, né? Vão falar que essa narrativa a gente não sabia a linha editorial do programa, não teve reunião então de pauta, né? A empresa grande adora fazer reunião, toda hora tem reunião. Não teve reunião de pauta, ninguém sabia. Enfim, tudo bem também, né? Mas é estranho acatar. E claro, tem a questão de você pensar em represálias, né? Mas represálias da CBF ou de algum clube, de repente, apesar que nesse caso nenhum clube está envolvido, óbvio, mais a CBF mesmo só. Mas, principalmente vendo como a ESPN sendo o único parceiro comercial que comprou a Série B, e de última hora, vale lembrar que não tinha nenhum lugar para assistir a Série B até 2 dias antes, 3 dias antes da estreia. Foi fechado muito em cima da hora. Então, eu acho difícil, ainda mais pelo tamanho também que tem a ESPN. Óbvio que não dá para bater de frente com a CBF, não é isso, mas é uma crítica pontual a algum programa ali que aconteceu que poderia ser muito bem resolvida com uma conversa, talvez. Uma explicação, a ESPN tentar levar, não, mas não é assim, olha, veja bem, aconteceu isso, enfim, não sei. Sei que abre um precedente muito, muito, muito perigoso. Um precedente de que uma confederação estranha, para não falar outras palavras, né? É uma confederação que faz besteira atrás de besteira no âmbito administrativo, no âmbito do futebol, no âmbito da preparação dos profissionais do futebol em si. É óbvio, quem não lembra da questão da polêmica da arbitragem, todo mundo reclama, mas não reclama do presidente. Só que o presidente que aprova as coisas para ter ou não na arbitragem, né? Se você vai ter uma preparação especial, se você vai profissionalizar os caras, se você vai... Enfim, todo esse tipo de situação. Então abre um precedente muito perigoso mesmo, da ESPN de repente, da ESPN não, da CBF de repente reclamar de outros casos ou talvez fazer algumas cobranças, não sei, acho estranho. Mas é importante pontuar também que valeu a pena, que muita gente se revoltou, a grande maioria das pessoas que eu vi nas redes sociais estava revoltada com isso, com razão. Talvez isso lá atrás, nos anos 70, nos anos 80, até arriscando um pouco mais longe, pudesse acontecer normal e passar despercebido. Hoje não mais. Hoje não tem mais como. Então, tem o lado bom também, que é isso. Mas vamos ver como vai ser a volta desses jornalistas hoje. Repito, hoje eu vou tentar fazer questão de assistir o Linha de Passe. Não acho que vai ter nada sobre o assunto, mas importante ver se vai ter algum recado, de repente, também deles. E até ainda para finalizar, muita gente falando, mas se eu fosse ele, eu me demitia e tal. É difícil, né? Você é empregado de uma empresa grande, você é funcionário, você não vai largar seu emprego por uma questão ali e vai correr risco de se queimar de repente no mercado também, não sei. Claro que, como o Jean Rod mesmo falou no vídeo dele, ele vai voltar sabendo que ele vai ter total liberdade, porque parte dessa premissa. Vamos ver como é que desenvolve. Acredito eu que se censurarem não, se impedirem ele de falar de novo, se suspenderem ele, derem uma chamada de novo por outra coisa do tipo, aí você já pode começar a pensar e falar, não, o cara com nome desse não precisa se sujeitar a isso, ou não vai aceitar sujeitar a isso, eu não sei. Mas eu acho que é muito fácil também falar de fora só, se demite e vai embora, não é assim que a banda toca, né? Enfim, o que você pensa sobre isso? Se inscreve aqui no Garden Futebol Internacional, deixa o like no vídeo e provavelmente teremos outro ainda hoje. Valeu!